1 de Samuel, capítulo 16. Eu acordei com essa canção que ele colocou. Eu queria dedicar essa canção para todas as mães que estão aqui. Pode colocar a música? Isso. Enquanto você está abrindo a Bíblia, ele vai colocar a canção. Essa canção vai falar que eu não quero perder a primeira essência. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca Muito respeito, coloque a mão o sobre desejo de te o ombro do seu irmão. adorar. E ore por ele, para ele não perder Vem, o brilho nos olhos. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda todos os dias a gente manter o brilho nos nossos olhos. Nos ajuda todos os dias a olhar para o Senhor. Sempre, sempre, sempre mantermos no nosso coração o desejo de te adorar. Que nada venha nos roubar isso. Nós não sejamos furtados por nada que aconteça. E nos ajuda na jornada, nos ajuda na caminhada. Glorifica o teu nome em nossa vida, é nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, e me Ainda em pé. resgata todos os dias. Vem cá, pastora Cristina. Hoje é o dia das mães e a senhora vai representar todas as mamães aqui. Eu quero orar abençoando. Pode deixar a música.
quero agradecer a todas as mães aqui. Vocês têm um papel fundamental. A mãe, ela chora para o filho sorrir. A mãe, ela deixa de comer para o filho comer e se alegrar. E a pastora está representando você. E assim, eu não quero que ninguém fique chamando ela de mãe Cristiane. É muito estranho. É muito estranho. Parece que você está num terreiro. Você está na igreja. Mas ela é uma mãe para cada um de nós. Só que a mãe muitas vezes é incompreendida. Quando a mãe corrige, tem filho que não compreende a correção da mãe. Minha mãe já me corrigiu várias vezes. Teve momentos que eu não compreendia a correção da minha mãe. Teve uma vez que ela falou assim: hoje você não está entendendo por que eu estou fazendo isso, mas à frente você vai entender. Hoje eu entendo com mais clareza, sou mais maduro, não sou mais aquele imaturo. E a pastora representa essa mãe para a igreja. Eu tenho certeza que você muitas vezes já foi muito incompreendido por pessoas aqui. Tem gente aqui que não gosta de você, mas a maioria lhe ama. Tem gente que não entende tua linguagem de amar, mas tem gente aqui que está crescendo porque tem recebido suas orientações. Então eu quero dizer para você hoje: não perca o brilho dos teus olhos e continue adorando o Senhor, porque você tem gerado essa igreja, tem gerado as mulheres dessa casa e aquelas que não conseguem acessar isso que você está dando. Uma pena para elas, uma vitória para outras que estão acessando. Vamos orar? Jesus, eu quero abençoar a vida da pastora, que representa cada mãe aqui, que muitas vezes também é incompreendida, muitas vezes chora para o filho sorrir. Muitas vezes as mães que estão aqui, elas choram no seu secreto, choram nos seus esconderijos, para que a família continue se alegrando. Eu quero te agradecer por cada mãe aqui que se multiplica em diversas tarefas, que se desdobra para ter um lar harmonioso. E eu quero abençoar a vida de cada mãe. E obrigado pela vida da pastora Cristiane, porque ela tem sido essa mãe aqui. Tem se desdobrado para que esse lar que a gente chama de igreja, cada dia seja um lugar mais agradável para a gente estar. E eu louvo a Deus pela vida dessa mulher valente na oração. Quantas vezes, Senhor, eu senti falta dela na cama e ela estava lá na sala chorando, orando por pessoas aqui, orando até por alguns que são muito ingratos. E o Senhor sabe quanto eu já fiquei chateado em ver ela orando por gente ingrata. Mas obrigado, porque esse é o papel da mãe. Obrigado porque esse é o papel daquela que gera. E obrigado porque ela tem gerado essa igreja em oração. Obrigado pela mãe exemplar que ela tem sido. E que cada mulher aqui possa enxergar na vida da pastora um exemplo de mãe a ser seguido, a ser copiado. Cada mulher possa enxergar na pastora a conduta da mulher que a Bíblia diz, a mulher sábia que edifica a casa. Eu peço que o Senhor abençoe as mães que estão aqui presentes. Sejam mulheres sábias que edificam a sua casa e seu lar. Eu oro agradecendo ao Senhor por esse dia e as abençoo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se você se escandalizar, vai orar, mas eu vou dar um beijo nessa mulher agora. Vamos lá. Ainda em pé, 1 de Samuel. Pastor, isso é um absurdo, o senhor beijou na igreja. É porque não está beijando. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Os jovens não beijam.
Fez o voto de não beijar, não beija não. Vai dar problema. Se não fez o voto, está beijando, vai devagar. Senão vai acelerar demais. E você que é casado, beija muito. Beija mesmo. Com força. E você que já beijou um dia e não está beijando mais, vá orar. Vá orar. Vá orar. Louvado seja Deus. E beije Jesus. Vamos. 1 de Samuel, capítulo 16, verso de número 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, o Samuel o que dissera ao Senhor. E veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha para o seu vizinho e diz assim: Deus não vê como o homem vê. Diz: você me julga pela minha aparência. Deus me analisa e analisa o meu coração. Tome o seu lugar. Pinta de rei, altura de rei, voz de rei. E ontem a gente chegou em casa, a gente estava brincando lá na nossa intimidade, falando a respeito de impostar a voz. Eu me lembrei do meu velho pai, ele gostava de dar uma impostada na voz. Amados irmãos, o filho do Jessé, o mais velho, tinha tudo, todo o perfil de um rei. Mas o texto diz que Deus não olha, não mede segundo o homem mede. Enquanto eu estava fazendo esse ato aqui, chamei a pastora, beijei, tinha gente me medindo. As pessoas me medem o tempo todo. As pessoas, ainda mais pela minha posição, eu entendo quem eu sou, o que Deus me chamou para ser. Já amadureci muito, ainda preciso amadurecer bastante ainda. O Espírito de Deus já me mudou em muitas coisas, mas eu entendo que precisa continuar me mudando até a volta dele. Eu preciso de mudança e eu quero dizer que até a volta de Jesus você também precisa mudar. E eu penso que quem costuma ficar analisando o outro é porque na verdade ele está cheio de problemas, mas ele quer transferir para o outro os problemas que ele tem. Eu sou cheio de situação errada e eu fico transferindo para o outro a culpa que eu tenho. E aí fica analisando. E a gente está num tempo, terça-feira Deus me deu uma palavra e a gente vai passar esse mês inteiro falando a respeito disso. Eu fui na feira, comprei um capacete, irmão. Eu não vou pregar hoje em respeito ao Dia das Mães,
Mas terça que vem, domingo que vem, você só vai me ver pregando de capacete aqui. Se eu achar uma botina, eu vou comprar uma botina. Se eu achar uma roupa daqueles caras que trabalham na construção civil, eu vou comprar. E vou vir na fantasia. E eu quero que você olhe para mim pregando e pense, cara, a igreja está em obra. A igreja tem que reformar. Mas eu sei da dificuldade que é mudar situações. Eu sei da dificuldade que existe em construir. E muito mais em reformar algo. Essa semana alguém me chamou para ver uma casa. E eu me alegrei com a pessoa, me alegrei com o casal, com a família. E também vi quanto trabalho tem. 2 dias depois encontrei o casal. Pastor, muito trabalho. Verdade. Sabe por quê? Porque restaurar, ou reformar, ou fazer uma obra naquilo que já está estabelecido, irmão, é um desprender de energia muito grande. Pastor, mas o que tem a ver esse texto com a igreja tem obra? Porque Israel era governado pelo Senhor. Eles estavam num regime chamado regime teocrático, onde Deus governava o povo. Mas o povo de Israel começou a ver os povos ao redor e começaram a dizer para Samuel, que era o juiz. Samuel era só um intermediário, era um porta-voz. Deus falava com Samuel, Samuel falava com o povo. Samuel fazia um papel duplo, ele era profeta e também sacerdote. Porque ele ouvia a voz de Deus e falava, olha gente, Deus está dando essa direção, é isso aqui, Márcia Ângela. Mas ao mesmo tempo Samuel fazia o papel de sacerdote, que ele ouvia a Márcia Ângela e ele pegava a súplica do povo e falava, Deus, a Márcia Ângela está falando isso aqui. Ele fazia esse papel, ele ouvia Deus e falava com o povo, ele ouvia o povo e ele levava as orações até Deus. Só que Samuel vai ouvir o povo e o povo está dizendo assim, todos os povos ao nosso redor têm um rei, mas a gente não tem um rei. Todo mundo tem um rei, nós não temos. E aí o Samuel diz, olha, mas vocês têm o governo do Senhor sobre a vida de vocês. Escuta, quantas vezes nós estamos também rejeitando o governo de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente começa a fazer comparação, mas por que o ímpio está prosperando e eu não estou prosperando? Por que o ímpio conquistou isso e eu ainda não conquistei? Eu estou falando para a gente certa. Eu estou falando para gente que já se indagou em algum momento. Por que aquele cara que não serve a Deus, ele está ganhando, ele está comprando um carro novo, agora está com uma casa nova, olha só, olha a conquista dele e a minha, Deus. Quando a gente faz isso, a gente está rejeitando o governo de Deus sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, porque Deus, Ele tem trazido a minha vida. E eu preciso ligar um mecanismo chamado gratidão. Deus, obrigado por aquilo que eu tenho hoje. E eu já te agradeço por aquilo que o Senhor vai me dar amanhã. E aquilo que eu não tenho hoje, eu quero entender que eu ainda não estou pronto para receber isso hoje. Isso é a gente entender que Deus está governando a nossa vida. E Israel estava vivendo um tempo onde disse para Samuel, olha, os outros povos têm rei e a gente não tem. E aí Samuel diz assim, olha, então vocês vão escolher. Ele fala com Deus, Deus fala, não, pode deixar o povo escolher. E a escolha do povo sempre é errada. Quando você decide escolher, você sempre vai escolher errado. Quando você decide colocar a sua vida nas mãos de Deus, fala, Deus, está aqui, ó. Eu quero muito isso daqui, mas a minha vontade está sempre sujeita à tua vontade. Os meus planos estão sempre sujeitos aos teus planos. O meu querer, importa que ele seja suprimido, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? O povo pede um rei. E aí no capítulo de número 15, passa uma página aí, vamos lá. Versículo de número 1 diz assim, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel.
ter se oposto a Israel no caminho, quando este subiu o Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente, e tudo quanto tiver, e nada poupes, porém matarás homem e mulher, menino, criança de peito, boi, ovelha, camelo, jumento, passo, cerol, em tudo. Verso 4, Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não destrua juntamente com ele, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Verso 7, você está comigo aí, sim ou não? Amém, então fica comigo aí. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor do que? Das ovelhas, mais o que? Os bois e mais o que? Animais gordos, mas o que? Os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Ponto. Olhe para mim. Deus dá uma ordem através do profeta, dizendo assim: mata tudo, homem, mulher, criança de colo que ainda está mamando no peito, boi, ovelha, cordeiro, passa limpa em tudo, Saul. Só que o Saul põe emboscada e ele vai poupar. Primeira coisa que ele poupa é o rei Agag. Ele olha para uns bois bem gordos, com uma picanha boa, ele fala: vou poupar. E ele começa a poupar. E olha o que diz o texto, versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Escuta, o Saul acaba de poupar. A palavra de Deus vem. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído quem? Saul rei. Porquanto deixou de quê? De me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha, ou que barulho de ovelha é esse que está nos meus ouvidos? E esse mugido de boi que eu estou ouvindo, que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Por quê? O que está escrito aí? Frouxo, rei frouxo. Ele diz: porque o povo poupou. Escuta, quem era que tinha o governo, a autoridade na mão? Saul. Mas ele agora está culpando o povo. Sabe, ele não tinha autoridade. E ele diz assim: então disse Samuel a Saul, 15, perdão. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxe, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos,
não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes o quê? A voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e dos bois, e o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tenho porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra? Eis que o obedecer é melhor do que? E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Escuta, Israel vivia o governo de Deus. Eles pedem um rei, se levanta Saul. Saul agora tem uma ordem: olha, você vai matar tudo, você vai destruir tudo, eu quero a destruição total de Amaleque. Só que o Saul poupa o rei, e ele agora, como um rei sem autoridade, frouxo nas suas decisões, ele coloca a culpa no povo, dizendo: olha, foi o povo que poupou. O povo poupou o melhor da terra. Ele sempre, escuta, gente que não assume sua responsabilidade, irmão, é a pior coisa que existe. Gente que não se posiciona para assumir: não, a culpa é minha, foi eu que errei. E eu amo a vida do Davi. O Davi, se você for olhar para a vida do Davi, pegar a biografia de Davi, o rei Davi, o Davi também aqui. O Alexandre está rindo lá, falando: o pastor está falando do meu irmão. Eu amo o Davi da Bíblia, e esse daí eu também amo. Mas o Davi da Bíblia, ele pisa na bola direto. Ele tem umas pisadas na bola assim muito feias. Mas o Davi da Bíblia, cara, ele era pronto para se arrepender. Ele reconhecia e ele já se prostrava e falava: Senhor, me arrependo do meu erro, me arrependo do meu pecado. A pior coisa que existe é a gente querer se justificar para Deus a respeito dos nossos pecados. Pastor, mas o que tem a ver isso com o tema do nosso mês, que a gente está em obra, que a gente está em construção? Se eu quero reconstruir, se eu quero edificar, se eu quero reformar, eu preciso entender que há algumas coisas na minha vida que Deus está dizendo: eu não quero isso, eu rejeito esse tipo de ação, e eu preciso ser maduro o suficiente para compreender: Deus, isso não cabe mais na minha vida, eu rejeito isso, eu mando isso embora da minha vida, eu não quero mais essas atitudes. Sabe, a maior dificuldade que a gente tem para uma edificação saudável é a gente dizer não para as nossas próprias vontades e desejos. Nosso homem natural se inclina para as coisas da carne, quando o homem espiritual para as coisas do Espírito. E Paulo vai deixar registrado dizendo que o homem carnal, ele só discerne das coisas da carne, mas o espiritual, ele consegue discernir as espirituais. E por que às vezes a gente não consegue acessar as coisas espirituais que Deus tem liberado sobre essa casa? Porque as nossas ações é sempre inclinadas para o homem natural, o homem que se inclina para a carne. E a Bíblia vai dizer que existe uma guerra constante que existe em nós.
O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Paulo vai dizer que nós temos duas naturezas, uma natureza carnal e pecaminosa, que ela se inclina para o pecado, e a outra natureza, a nova natureza. Sabe que aconteceu não quando você entrou na igreja, mas aconteceu quando você nasceu de novo, e nasceu da água e do Espírito. Essa nova natureza se inclina para as coisas espirituais. Mas escuta, quem eu vou alimentar é que vai vencer essa guerra. E eu quero dizer que é tempo da igreja alimentar o homem espiritual que existe dentro de nós. Pastor, como eu faço isso? Cristiane no outro dia falou para mim: amor, esse jejum que as mulheres estão em jejum, eu não vou nem expor você para pedir para você levantar a mão, mas você que está em jejum aí, irmão, fica firme. E não quebra o mistério não, tá bom? Vai até o fim, chora, grita, dá cambalhota, fica esperneando no chão, bate no chão, bate no peito, mas não abre mão do jejum não. A Cristiane falou: amor, esse jejum está muito difícil. Eu falei: então fica firme, não volta atrás não. Escuta, o jejum ele serve para quê? Para mortificar a nossa carne, para quebrar os desejos da sua carne, para te tornar mais sensível às coisas do Espírito, para quebrar e desamarrar as ataduras da impiedade, diz a Bíblia. É para isso que serve o jejum. E as mulheres estão jejuando, fica firme e vai até o fim. Olha para o seu vizinho e diz assim: fica firme e vai até o fim. Vai até o fim. E fica até o fim comigo aqui na mensagem também. Então vamos lá. O rei que Israel coloca, ele agora está sendo rejeitado por Deus, mas ele continua governando, ele continua reinando. Eu aprendi com alguém que eu admiro, falou assim: colocar alguém em alguma posição é a coisa mais fácil que tem, tirar é a coisa mais difícil que existe. Escuta, levantar um muro tem a sua grau de dificuldade, mas é mais fácil do que a gente derrubar e construir outra coisa. Reformar dá muito mais trabalho, é muito mais difícil. Quem já teve dificuldades em áreas da vida e que precisou, poxa, eu estou precisando passar de uma reforma, é muito mais difícil. Porque quando a gente está iniciando algo, a gente está com aquela empolgação: eu vou construir isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas quando a edificação já está erguida, ainda que com diversos erros e falhas, irmão, derrubar aquilo tudo, levantar tudo de novo, dá um trabalho tão grande. E tem pessoas que elas se acostumam com as coisas fora de lugar. Está acostumado, sabe que está errado, mas eu estou acostumado a viver com errado. Exemplo: o camarada sabe que é errado ter uma ligação irregular na luz, mas ele está acostumado. Sabe que é errado alguns comportamentos, mas ele está acostumado a viver no erro. E quando o pastor começa a pregar, muda essa mensagem, pastor. Vamos falar de outros assuntos. Pastor, vamos tratar de outras coisas. Sabe por quê? Porque mexer nessas áreas é delicado para a gente. E eu sei aonde eu estou me enfiando nesse mês. E eu vou até o fim. Porque se tem uma coisa que Deus tem falado ao meu coração, a igreja não pode ser uma igreja instagramável. Como assim, pastor? Irmão, a gente já recebeu diversas pessoas aqui que vieram à igreja por causa do Instagram. E a princípio eu falei: que bênção, né? E glorifico a Deus pelo trabalho do pessoal aí que tira foto, faz os vídeos. Deus abençoe vocês, continue fazendo. Mas escuta, ao mesmo tempo me ligou um sinal de alerta. Será que a gente manda uma mensagem para as redes sociais que a gente não é? Será que eu estou maquiando aquilo que eu não sou? Porque de nada adianta eu ser reconhecido num ambiente social, se no ambiente espiritual, onde Deus habita, Ele diz: as suas obras são reprováveis.
as suas obras cheiram mal, suas canções, eu não quero ouvir suas canções. Tem um texto que Deus diz assim, ele estava tão irado, que ele diz: as canções de vocês, eu não quero mais ouvir isso, eu não estou mais a fim de ouvir isso. Escuta, irmão, eu prefiro não ter aprovação social, mas ter a aprovação de Deus e tirar um sorriso de Deus e Ele dizer: muito bom, Júnior, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre muito eu vou te colocar, do que o teu aplauso dos homens, do que o teu joia dos homens, do que o teu ok dos homens. Mas Deus olhar do trono e dizer: eu não te reconheço, apartai-vos de mim. Você está entendendo, querido? É esse tempo que a igreja está passando de obra. É para a gente colocar tudo no seu devido lugar. É para as coisas todas irem para os seus lugares. É para a gente derrubar aquilo que precisa ser derrubado. É para edificar o que precisa ser edificado. É para a igreja não andar por, aparência. Não, mas para a gente viver de verdade uma adoração que a Bíblia diz que Deus está procurando. É adoração, sabe como, Noemi? Em espírito e em verdade. Não é uma adoração que os homens aplaudem. Os homens dizem: uau, que coisa bonita. Mas quando Deus olha, Ele diz: eu não recebo isso. É tempo da igreja entrar em reforma. É tempo da igreja entrar em obra. Porque é tempo da gente ser aprovado por Ele. Ainda que para o mundo diz: isso é antiquado. Ainda que para o mundo diga: essa não é uma boa mensagem para a gente ter mais membros para a igreja. Ainda que para o mundo: pastor, essa palavra não é uma palavra muito boa para o Dia das Mães. Ainda que para tudo isso, eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos homens. E se você está junto comigo nessa, você vai se agradar junto comigo em Deus. Você compreende isso? Pastor, mas ainda não entendi esse texto. Escuta, o rei que o povo pede agora está sendo rejeitado por Deus. Deus diz: olha, Samuel, fala para o Saul que eu o rejeitei. Eu não quero mais como rei. E aí vem o capítulo de número 16. Disse o Senhor a Samuel, Deus já tinha rejeitado. Disse o Senhor a Samuel. Quem era o Samuel mesmo? Profeta aí? Sacerdote. Ele ainda fazia uma jornada tripla porque ele era juiz de Israel. Olha o que Deus vai dizer para o Samuel. E quem sou eu diante do Samuel da Bíblia? Olha o que ele vai dizer: disse o Senhor a Samuel: até quando terás o quê? Pena de Saul. Escuta, irmão, Deus vem forte em cima do Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz, e diz assim: até quando você vai ter pena de Saul? Escuta, às vezes nós estamos tendo pena daquilo que Deus falou: eu rejeitei isso. Às vezes nós estamos querendo aceitar e abraçar aquilo que Deus falou: isso não é a minha vontade. Às vezes nós estamos querendo reter aquilo que Deus falou: eu já mandei embora de Israel isso já não faz mais parte da sua vida. E a gente quer manter aquilo que Deus está falando: eu já rejeitei. Irmão, o que Deus está falando com a gente nessa manhã é algo tão sério. Porque às vezes a gente está querendo abraçar aquilo que Deus falou. Não é para abraçar mais isso. Essa situação eu já rejeitei. Isso na tua vida já não pode mais fazer parte. Mas a gente quer: mas eu estou acostumado com isso. Deus, mas isso já faz parte da minha vida há tantos e tantos e tantos anos. Você quer experimentar daquilo que é extraordinário, daquilo que a Bíblia vai dizer é bom, perfeito e agradável. Só tem uma maneira, irmão. É só quando eu alinho o meu coração aquilo que está no coração de Deus. Porque o resto é tudo Instagram. O resto é tudo aparência e maquiagem. E eu prefiro ter discípulos do que ter seguidores. Eu prefiro gerar filhos do que gerar meros seguidores. Essa casa não é casa de seguidores. Essa casa é casa de filhos. Essa casa é casa de discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus,
eles seguem a voz do Mestre. Eles ouvem a voz de Jesus. Jesus está falando e eu tenho que ouvir a voz de Jesus. Jesus está me chamando para isso e eu preciso ouvir a voz de Jesus. Escuta, semana agora que passou, eu falei para uma pessoa aqui da igreja aquilo que Deus encheu o meu coração. Eu entendi que era uma palavra profética. Sentado na sala da minha casa, sentado na mesa, eu falei: olha, Deus está mandando dizer isso. Ah, não, pastor. Eu falei: é exatamente isso. Ai, pastor. Começou a chorar. Eu falei: por que está chorando? Escuta, sabe o que era? Era Deus dizendo: é essa posição que eu quero da sua vida. Agora a pessoa decide se eu vou abraçar essa posição ou se eu não vou abraçar essa posição em Deus. Um dia Deus me chamou, um dia Deus usou uma pessoa para dizer isso que eu tenho a respeito da tua vida. Eu poderia dizer: Deus, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Ou eu poderia continuar vivendo a mesma vida que eu vivia. E eu quero dizer: você não teria a minha vida como seu pastor. Porque Deus, Ele mostra o plano dele, mas eu faço a minha escolha. Eu digo sim para Deus, ou eu digo não para Deus. Escuta, a Bíblia vai dizer, a palavra do crente precisa ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso procede do diabo. A Bíblia diz: quem comigo não ajunta, espalha. É a Bíblia que diz, irmão, não é o pastor. E eu quero dizer para você: quem comigo, sabe, dentro do propósito que Deus tem para essa casa, para esse tempo, ajuntar vai ajuntar. E quem comigo não ajuntar vai espalhar, querido. Pastor, mas e se o fulano foi embora? E se o Beltrano foi embora? Escuta, eu não quero que ninguém vá embora, mas eu quero que todos sejam, sabe, reformados por Deus. Todos sejam edificados por Deus, até chegar à estatura de varão perfeito. Deus não está dizendo: vai embora daqui. Não, Deus está dizendo: eu tenho uma obra para fazer na sua vida, e essa obra só vai se concretizar quando você se render e dizer: Deus pode fazer na minha vida. Enquanto eu quero manter, não, eu sou assim, eu vou continuar fazendo isso aqui. E aí a gente tira umas fotos bem bacanas para o Instagram, e a Neide está tirando ali. Ah, legal. Escuta, enquanto eu quero manter a aparência, para todo mundo está tudo jóia. Para Deus, Deus olha e diz: não conheço, não sei quem você é, não conheço essa voz. Mas Ele conhece a voz, sabe de quem? Ele conhece a voz dos filhos. Quando um filho se dobra e diz: Abba, Pai. Opa, é um filho que está falando. E eu quero que você se posicione como filho nessa casa. Pastor, mas você pode ser um filho tecnon, é um filho que ainda tem que crescer. Mas o projeto de Deus é você se transformar num filho ruiós. É um filho maduro. Filho tecnon é filho pequeno. Filho ruiós é filho crescido, amadurecido. Filho que é semelhante ao Pai. O projeto de Deus é que a gente se torne filho ruiós. É filho que as pessoas dizem: você se parece com Jesus. Suas ações são como de Jesus. Seus olhos são como de Jesus. Seus ouvidos são como de Jesus. Você toca as pessoas como Jesus toca. Você as ama como Jesus as ama. Sabe por que eu pedi para colocar essa canção? Que eu acordei essa manhã com essa canção e eu vim no carro até aqui a igreja ouvindo essa canção. Porque essa é a minha luta diária. Senhor, eu não quero que os meus olhos percam o brilho do Teu olhar. Porque todos os dias, irmão, tem um flecheiro que está lançando flecha após flecha para querer ferir o meu coração.
para querer ferir o meu coração, para eu ser um líder ferido, magoado, um líder oprimido, um líder, sabe, que a cada dia mais o poder de Deus na minha vida vai sendo suprimido por causa das feridas. E todo dia eu preciso exercitar aquilo que Jesus me aponta. E Ele diz assim: eu perdoei, você precisa perdoar. Eu amei, você precisa amar. Eu andei mais uma milha e você precisa andar mais uma milha, Júnior. Eu fiz isso, Júnior. Sabe, me confronta demais, irmão. O Judas estava na mesa. O Judas estava na equipe. O Judas participou de 3 anos e meio daquele seminário. E me confronta a saber que Jesus, Ele sabia que Ele iria o trair, mas mesmo assim, até no fim, até na hora da traição, Ele vai olhar para Judas e chama Judas, sabe de quê? Amigo. Jesus não era falso. Jesus não chamou Judas de amigo porque Jesus estava usando de falsidade, não, é porque até na última hora, Jesus estava dando oportunidade para o Judas. Cara, você pode ser meu amigo. Cara, você pode mudar essa situação. E eu quero dizer para você, querido, sabe, essa igreja, essa casa, é casa de pecador, sim, mas que foi lavado, remido, alvejado, enxaguado no sangue do Cordeiro. E a gente tem um referencial. O nosso referencial é o Mestre Jesus. E tudo aqui gira em torno dele. Ele está no centro. Não é o pastor Júnior que está no centro. Não é a pastora Cristiane que está no centro. Com todo o amor e respeito aos meus pastores, que são os presidentes de todas as igrejas da aliança que estão espalhados, mas eles não estão no centro. Eles são autoridades, a gente precisa amá-los, honrá-los. Mas escuta, quem está no centro dessa casa é Jesus. Tudo aqui precisa gerar em torno dele. E nós precisamos olhar para ele. Se você compreender isso, você já facilita muito esse processo de obra que a gente está vivendo. Verso 1, disse o Senhor a Samuel: até quando você vai ter pena do Saul? E eu quero dizer para você nessa manhã, querido, não queira abraçar aquilo que Deus já rejeitou. Eu vou repetir isso para você. Não queira abraçar aquilo que Deus já mandou embora da tua vida e rejeitou. Ah, mas eu gosto tanto. Deus já rejeitou isso. Despeça-se hoje. Faça despedida hoje. Isso já não faz mais parte da minha vida. Versículo 1 diz: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois o Saul o saberá aí. Segunda coisa, tem situações da sua vida que Deus já rejeitou e está mandando você se despedir, mandar embora, mas você tem medo, sabe por quê? Porque se você mandar embora essas coisas da sua vida, pode tentar matar você. Mas eu quero dizer que a quem Deus levantou, a quem Deus ergueu, a quem Deus ungiu, a quem Deus confiou, escuta, não tem nada que vá te matar. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar. A Bíblia diz que se o inimigo vier por um caminho, por 7 ele fugirá. A Bíblia diz que mais são os que estão conosco dos que são contra nós. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não tenha medo de mandar embora aquilo que Deus já mandou, por medo daquilo te matar. Pastor, mas se eu fizer isso, eu vou achar inimigos. Pastor, mas se eu tomar essa ação, pastor, como vai ser a minha vida assim? Talvez tenha gente: pastor, se eu mandar o gato embora que está lá na rede elétrica, como é que eu vou ligar o ar-condicionado? Se abana, mas vai para o céu, suado, mas vai. Pastor, como vai ser? Irmão, é melhor. Tem um texto que diz, se não me engano, é em Provérbios, que é melhor um bocado do que uma mesa farta.
melhor um pouco, mas com a certeza de que eu estou agradando a Deus, do que ter uma mesa farta e ser rejeitado pelo Senhor. É melhor. Você está entendendo isso? O texto continua e diz assim, versículo 3. Você está comigo? Já vou encerrar para você almoçar com a sua mamãe. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. E saíram ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para quê? Irmão, aqui eu dei nó, porque ele vai lá para ungir o novo rei. O novo rei estava na casa do Jessé, e quando ele chega na cidade, os anciãos: cara, o Samuel está aí, tem alguma guerra, vai acontecer alguma coisa. E eles dizem: você está vindo em paz? E aí o Samuel diz: eu vim em paz, eu vim só sacrificar o Senhor. E ele convida: olha, vem todo mundo aqui para o sacrifício. Aí ele santifica, ele se santifica, santifica a Jessé e aos filhos. Mas esses filhos excluem, sabe quem? O Davi não estava. O Davi não estava incluído. Mas quando Deus olhou para o Davi atrás das malhadas das ovelhas, os homens te deixaram de fora do ritual. Os homens te deixaram de fora do cerimonial. Os homens não lembraram de você, mas os meus olhos te acharam aqui. Os homens podem me deixar de fora. Os homens podem deixar você fora do ritual. Os homens podem não lembrar de você, mas os olhos de Deus já miraram os teus. Os olhos de Deus já olharam para você. Lorena, os olhos de Deus já olharam para o teu coração. Davi, os olhos de Deus já olharam para você. Lá dentro daquela empresa, os olhos de Deus miraram você. Você está entendendo isso? Os olhos de Deus mirou você, Cadu, lá dentro daquela sala de aula. Os olhos de Deus estão mirando aqueles que têm um coração puro, aquele que tem mãos limpas e coração puro, pois só pode subir ao monte de Sião quem é limpo de mãos e puro de coração. Os olhos de Deus estão passando aqui hoje. Será que os olhos de Deus podem olhar para você e achar? Será que Deus pode olhar para você e achar você? Versículo de número 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Quem viu? Escuta, Samuel olha e vê o Eliabe e disse consigo, ele fala com ele mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o verso 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. O homem não vê, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o externo, Deus olha para o coração. A obra de Deus, ela não é feita por aparência. A obra de Deus não é feita por maquiagem. A obra de Deus é feita em espírito e em verdade. A obra de Deus não é pela minha eloquência, não é por você. É quando a gente vive uma vida no Espírito Santo. E eu quero dizer para você que esse tempo que a igreja está passando é tempo da gente remover toda a aparência vendável, toda a aparência que atrai aos homens. A minha casa lá em Nilópolis está em reforma. O João foi lá me ajudar, eu falei disso aqui há uns cultos atrás. Escuta, quando eu desci da laje e olhei, o João tinha raspado a parede toda. E o homem é bom, tá?
Alex, pode levar para fazer obra contigo lá. O menino tá melhorando. Eu falei, João, você já... Cara, ele deixou no tijolo. Eu falei, rapaz, mas não era para ir tão fundo. Ele, pastor, fui cantando aqui, todo sujinho, fui cantando e glorificando a Deus. Escuta, quando eu olhei para minha casa, que eu amava estar, que eu amava ter momentos com a minha família, quando eu olhei para tudo, irmão, tudo sujo, as paredes já sem nenhuma pintura, massa, nada no reboco. Quando eu fui no banheiro, o banheiro tudo imundo. Quando eu fui na cozinha, a cozinha, cara, toda aquela aparência que tinha, que eu me agradava de entrar. Minha casa lá em Nilópolis era desse tamanho. Toda a aparência que tinha, que eu me agradava daquele lugar, não existia mais nada. Sabe por quê? Porque a gente está reformando para ficar melhor do que estava. E eu quero dizer para você que Deus está nos propondo também uma reforma. Para cada culto você sair daqui melhor do que você entrou. Para cada culto a glória de Deus ir brilhando na sua vida. Não é maquiagem, não é aparência, é aqui dentro. Deus está olhando para o nosso coração. Deus está olhando para nós nesse dia de hoje. Eu queria que tu ficasse.